O Brasil amanheceu hoje diferente. Nem se fala de Brasília, né? Eis que o presidente da República, ontem à noite, ofereceu ao Supremo Tribunal Federal a prova que eles cobravam sobre o fato das urnas não serem tão perfeitas e de chamar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, de mentiroso. Olha que palavra pesada, que qualificação pesada ou desqualificação pesada, dita pelo presidente da República em relação a um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que se espera do ministro? No mínimo a renúncia dele. Porque quando o presidente da República o chama, o classifica de mentiroso, ele está desqualificado para pertencer à mais alta corte do país. A sua honorabilidade está questionada. Então, o presidente exibiu ontem documentação de um inquérito da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker em 2018. O cidadão ficou lá 5, 6 meses dentro do Tribunal Superior Eleitoral, lá passeando lá na questão do mundo da informática, entrando em toda a programação do sistema eleitoral. Aí, de madrugada, depois do falo do presidente, o TSE emite uma nota que não houve intervenção no resultado. A palavra deles não tem valor mais, porque o próprio diretor, ele assinou documento encaminhado para a Polícia Federal, dizendo que houve a invasão, que esse hacker ficou lá 5, 6 meses, e o hacker ficou todo esse tempo. Depois ele comunicou às autoridades. Ele comunicou, como quem diz, vou contar, olha, entrei, passei, fiz lá o que bem entendi. E o pior, o mais grave, como pode a justiça apagar provas, limpar o local do crime, limpar onde existem digitais dos criminosos? Como pode a justiça fazer isso? E o próprio diretor do TSE que assinou diz que parte da marca do hacker foi apagado. Como apagado? Todo o material tinha que ser preservado. E aí, então, além da desmoralização do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vinha dizendo que a urna, ela é inviolável, foi provado que ela não é inviolável. E aí o TSE manda para o Supremo Tribunal Federal um pedido para abrir um inquérito e incluir o presidente da República para ser investigado como mentiroso pelas acusações que fez contra a urna eletrônica. E o ministro Alexandre de Moraes aceitou ontem de dia, tornando o presidente da República réu. Como fica o Alexandre de Moraes agora diante da prova? Vai abrir um inquérito também para investigar o seu colega Luiz Roberto Barroso, chamado de mentiroso? Vai abrir? Como ficam os demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Como ficam os demais ex-ministros? Aliás, os ex-ministros, não os demais, os ex-ministros do TSE, que semana passada assinaram um manifesto dizendo que as urnas são invioláveis, criticando o presidente da República. Como ficam? Todos desmoralizados. E o Supremo Tribunal Federal, por conta da sua composição, desses ministros aí, desmoralizados também. O presidente do Supremo falou segunda-feira, o silêncio da língua, dizendo que o juiz não tem que estar se metendo em política,
né? Mas o ministro Luiz Barroso, ele foi lá na Câmara participar de uma reunião com 11 presidentes de partido e produziu a alteração de deputados desse partido na comissão que está votando hoje, na comissão especial que vota hoje a questão do voto impresso. Isso a Constituição proíbe. Ministro do Supremo não fala, escreve, julga. Onde está agora a serenidade, a independência para julgar o presidente da República? Vai um processo com que ânimos os ministros vão julgar? Por conta do corporativismo escandaloso, que depõe contra essa instituição que sempre teve o maior acatamento da sociedade. Hoje ela é desconsiderada, é desrespeitada por conta dos seus ministros, porque esses ministros não estão à altura, os atuais integrantes do Supremo não estão à altura da grandeza da instituição. Não estão. E o presidente da República chamou ontem, então, um ministro de mentiroso. Mas a grande imprensa não dá destaque para isso. A grande imprensa dá destaque para o que o Barroso mandou publicar de madrugada. Não, as urnas, o resultado das eleições de 88 não sofreu nenhuma intervenção. Como é que não tem moral para dizer isso? Não tem moral, porque o hacker ficou lá 6 meses, mexeu onde bem quis. E o que poderia identificar toda a sua caminhada foi apagado. Mas isso é crime. Isso se chama criar obstáculos para a própria justiça. A justiça fiscalizando. Quantas pessoas aí, não é pedir, a Lava Jato pedia prisão das pessoas para não atrapalhar a investigação. Então o cidadão ficava preso porque ele podia atrapalhar. Tem que mandar prender o que era diretor. O cidadão atrapalhou, não tem como identificar tudo que ele tem lá agora. E o presidente da instituição também, no mínimo, deve ser destituído, processado e julgado. Porque ele está dizendo que a urna é inviolável, e a urna não é inviolável. O sistema não é inviolável. E ontem ficou demonstrado. Ou seja, o Poder Judiciário, representado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí a questão da Justiça Eleitoral, eles não se deram bem e não estão se dando bem, e nem poderia ser diferente na ditadura que implantaram e estão querendo fazer prevalecer no Brasil. Ontem, o presidente da República, à noite, na entrevista, junto com o deputado Felipe Barros, que é o relator do projeto de emenda à Constituição sobre o voto impresso, ontem, com esse documento que eles exibiram à nação, na entrevista coletiva ao programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, tanto o presidente quanto o deputado desmoralizaram, desacreditaram, demoliram o projeto de ditadura do Supremo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que devem indiscutivelmente rever suas posições e, se tiverem o mínimo de grandeza, pedir desculpas à nação.